O Senhor Jesus falou em João 4 e o verso 24, ele disse assim: Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Em João capítulo 6 e o verso 63, olha o Senhor Jesus dizendo: as minhas palavras são espírito e vida. O que o Senhor Jesus está dizendo com isso é: Deus é espírito e o espírito correspondente ao de Deus é o da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Minha palavra é espírito e vida. Porque existe um outro espírito que não é da vida. Então tudo que é bom, tudo que se diz respeito à vida vem do alto, do Pai das luzes. Então é isso que Jesus está falando. Então enquanto Deus é espírito, nós somos alma, corpo e espírito. Vamos começar pela nossa alma. A nossa alma é nossa consciência de quem nós somos. E a nossa alma, ela é única pela seguinte maneira: de um lado está a palavra de Deus, que é viva, que é vida, que é boa, que é tudo que se diz respeito à vida. Nela não há nada da morte. Nela, que é a luz plena, não há sombra, não há treva, não há noite. E a própria palavra de Deus diz que os que são de Cristo devem andar na luz como ele na luz andou. Ou seja, tem que identificar tudo que não é vida, tudo que não traz paz, felicidade, que não me coloca, que não me traz felicidade, que não me coloca na posição que Deus quer, que é Ele nos elegeu para ser santo e irrepreensível. Ele já nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos filho de adoção, santo e irrepreensível. Ele nos colocou para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo. Traduzido tudo isso, nós somos os criadores. Nós somos aquele que se assemelha a Deus. Então, Deus é espírito. Nós somos alma, corpo e espírito. Por quê? Porque Deus, que é o polo da verdade, o polo da justiça, o polo da vida, o polo da luz, tudo aquilo que não é verdade, que não é vida, que também não é luz, estar aí é a ciência do bem e do mal. Então, cada um de nós somos a soma até que ponto nós temos da verdade, em qual área nós temos da verdade, até que ponto o que nós cremos não é verdade, até que ponto nós temos de Deus, que é a justiça. Então, tudo isso, deu para você entender. Então, nós se fechamos um indivíduo único. Então, essa crença, esse espírito, essa consciência, até o ponto exato de que nós somos, que nos faz um indivíduo único, é o nosso espírito. Esse espírito, ele fora, ele não reproduz. Por isso, Deus é espírito. Observe, Deus não é corpo, alma e espírito. Deus é espírito. E Jesus disse em João 4 e 24, e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Então vamos entender. Enquanto Deus é espírito, nós somos alma, que é a nossa consciência de quem nós somos, espírito, que é a soma do que nós temos de Deus e o que não é de Deus, e o nosso veículo, que é o nosso corpo. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que de fato o Senhor está dizendo é: olha, entenda isto. A verdade de Deus, uma vez que vocês se aplicam em separar o que não é verdade, e vocês, ao trazer para o coração o que nasce na vida de vocês, o que externa na vida de vocês, só externa porque vocês complementaram com o corpo e com a alma de vocês. Deus é espírito, o diabo também é espírito. O Senhor Jesus, ele só veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todos que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então, olha um monte de gente perecendo, agonizando todos os dias. Parece até que Deus falhou. Não, não é que Deus falhou. É porque essas pessoas, as suas crenças, aquilo que está vibrando nos seus corações, não é da natureza da vida, não é Deus. Então, Jesus, ao dizer, importa que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, ou seja, vocês, ao fazer isso, ao ter esse cuidado, essa atenção e não permitir, não deixar que nada que não seja a verdade, que não vem de Deus, que não diz, que não é do lado da vida,
Se você não deixar alcançar a alma de vocês, o coração de vocês, isso se extingue, isso se acaba, isso se destrói. Então o ponto mais alto que vocês honram a Deus é não se deixando, é não fazendo o corpo, é não permitindo que o que não é verdade alcance os seus corações. Porque aí a vontade de Deus não vai acontecer. Mesmo Deus amando o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todos, que ele crê não pereça, mas que tenha vida eterna, olha, todos os dias nos perecendo. Por causa disto. Então isto é possível exatamente por causa em que as crenças das pessoas, aquilo que elas têm como verdade, não sendo verdade, é o ladrão. A vida foi saqueada, a vida foi roubada. Então as pessoas passam a olhar para a palavra de Deus com desconfiança. Eles não têm confiança. Por quê? Porque ele vê pessoas dizendo que a vontade de Deus é que todos tenham vida e vida com abundância. Ele só veio para que as pessoas fossem felizes. Se quiseres e meu filho, comereis melhor essa terra. Então, de um lado está a palavra de Deus dizendo isso, e do outro lado está testemunho oposto disto. Então, vamos lá. Uma vez que você entende que Deus é espírito, Deus não é corpo, alma e espírito. Porque o espírito dele, o espírito da vida, o espírito da verdade que o mundo não conhece. Você creu no espírito puro e você aceitou, além da vida e se reproduzir, olha o que aconteceu. Agora, Deus se humanizou a partir de você. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele foi o primeiro homem que humanizou Deus. Por isso ele disse várias e várias vezes: as obras que eu faço, não sou eu quem faz, mas o Pai que está em mim. Que Pai é esse? A verdade que ele cria. Em que ele cria? Não tem quando ele transmutou a água em vinho? Então, ele só transmutou porque essa certeza ele tinha em seu coração, saber que era da vontade de Deus, não permitir, não deixar aquele novo casal passar aquele vexame, aquela vergonha. Então essa consciência em que Deus se preocupa em todas as áreas da nossa vida, essa certeza no coração de Jesus trouxe o resultado. Então ali quem fez foi a verdade. Não tem quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, o suficiente para suprir a necessidade de todas as pessoas. Aquilo só aconteceu porque Jesus tinha essa certeza, essa fé e essa consciência que ele e o Pai era a mesma pessoa, porque ele, Jesus, creu na verdade. E agora Deus em forma espiritual estava humanizado sobre ele, nele. Então ele era um com o Pai. Por isso ele disse: eu e o Pai somos um. Então veja só, o mesmo Jesus, o próprio Jesus, ele disse em João capítulo 30, capítulo 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Na oração de Jesus, em João 17, a partir do verso 21, ele disse: Pai, para que todos eles sejam um, como eu e tu somos um, que aonde eu esteja, que eles estejam também. Pai, eu dei a eles a glória que tu me deste. Então veja só, quando você tem essa consciência que o Espírito da verdade, que é o Pai, as leis espirituais, que separado de você, que antes de estar em você, no tocante à sua vida, a obra de Deus não está completa, quando você se fecha, você se torna o criador da tua história. Mesmo quando você não tem consciência que você é o criador da sua história, mesmo assim você é. Só que neste caso, você não está criando a vida. Por isso, o Espírito do Pai, que é o Espírito da vida, que é o Espírito da verdade, você deve entender para não receber outro Espírito. Porque quando você está no Pai, o Pai se humanizou a partir através de você. Você é o criador da sua história. Na medida que você tem consciência, a tua força vai para outro nível. E aí você vai entender as leis que regem o universo. E dentre as leis, a lei da transmutação é o que está em teu coração como a fé predominante. Aquilo que você se apaixonou, aquilo que está vibrando, aquilo que está aquecendo, aquilo que te dá uma motivação de viver, é aquilo que nasce na sua vida, porque aquilo é o seu filho,
Quem que faz isso? É o Pai. Por isso Jesus disse, as obras que eu faço, quem faz não sou eu, o homem físico, mas o Pai que está em mim. Então, Pai, a glória que tu me deste, eu dei a ele. O reino, o Pai me confiou o reino, e eu confio o reino a vós. As obras que eu faço, vocês poderão fazer também. É aqui que nós mudamos a nossa história e a história da humanidade. Porque nós estamos o tempo todo criando. Todas as vezes que você perde o contato com a alegria da vida, com a alegria dos teus sonhos, com a alegria dos teus ideais, com o teu propósito de vida, e deixa a tua mente se perturbar com a escassez, com a falta, com o medo, você deixa de criar aquilo. E você está criando aquilo que você não desejava. Aí você vai colocar a culpa em terceiro, mas foi você que criou. Jesus disse isso quando ele disse, pelos frutos se conhece a árvore. Ou seja, o resultado que está fora é o resultado que é ao equivalente ao meu estado de espírito, ao teu estado de espírito. Mas na medida em que você muda o seu estado de espírito, muda suas crenças, muda seus palavreados, muda seus pensamentos, naturalmente também mudará as coisas fora. Porque primeiro é o espírito, o que mantém a vida é o espírito. Se você alterou o seu espírito, se você alterou a sua fé, naturalmente você altera o seu resultado. Então faça isso conscientemente, positivamente. Por isso que eu convido a você a entrar nessa jornada conosco, para que esse ano de 2023 seja um ano de realizações, isso é possível. Uma conquista chama outra conquista, uma benção chama outra benção. Então nós iremos aprender e a tua vida vai para outro nível. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Não deixe de clicar naquele sininho para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo. E deixe sempre seu comentário, porque ao deixar seu comentário, o YouTube vai estar recomendando o nosso vídeo para mais pessoas e assim você ajuda o nosso canal a crescer. Então é isso aí, meus amigos, até o próximo vídeo.